a primeira dica que eu quero dar para você, o primeiro conselho é: você vai precisar definir metas para as duas carreiras. E por que isso é importante eu falar? Porque quando você começa uma nova profissão, uma nova carreira, mas você precisa ainda ficar no seu antigo emprego, muitas pessoas acabam se esquecendo do antigo emprego e acabam dando foco só no novo. E aí, quando ele vê, ele está recebendo alguma advertência, uma pressão, alguma coisa está vindo para cima dele do emprego antigo, e ele fala assim: caramba, não vou conseguir conciliar, porque está dando ruim lá no meu emprego antigo. E o problema não é que não dá para conciliar, o problema é que você tirou totalmente o foco do teu trabalho que paga as tuas contas e colocou o foco só naquele novo trabalho que você está estudando. Então, para quem vai conseguir, que vai buscar conciliar os dois trabalhos, é importante você definir meta para os dois. Coloca a meta para os dois. Olha, lá no meu trabalho atual, eu preciso manter tal coisa em dia. Eu preciso manter a minha produtividade elevada. Eu preciso entregar os relatórios no tempo certo. E na minha carreira como educador financeiro, eu preciso ter X clientes, fazer o curso no horário tal. Então, é muito importante, isso vai ser fundamental para vocês não deixarem nenhum dos dois pratos cair. E eu sei que não é simples você conciliar, porque a gente se apaixona, né, pelo novo trabalho, pela nova carreira. Mas a gente não pode deixar aquele antigo trabalho de lado, porque senão você acaba tendo problema lá. Então, eu sou muito ética em falar para vocês da importância de vocês não colocarem o foco num único lugar e esquecer aquele todo lá. Porque na vida toda a gente vai ser assim. Tem muita gente que fala de foco, e eu gosto muito de foco, eu sou uma pessoa muito focada, mas o foco não é você ignorar tudo que está ao teu redor e olhar só para uma coisa. Não. O foco é você conseguir dividir o teu tempo e naquele tempo que você dedicou para a tua nova carreira, você colocar foco naquilo. Esse é o segredo do foco. Ah, Aline, mas eu coloco tanto foco no meu trabalho, no meu estudo, que eu esqueço das outras coisas. E quando eu vejo, já está tudo dando errado. Por quê? Porque você está trabalhando errado com foco. O foco não é isso. O foco não é você esquecer de tudo e fazer uma coisa só. O foco é você conseguir olhar para o que você está fazendo e escolher um tempo para poder focar naquilo, certo? Você vai olhar a sua atual carreira como a patrocinadora do seu objetivo de mudar de carreira. Se eu fico olhando para aquele meu antigo emprego e só falando assim: nossa, que emprego chato, que chefe chato, odeio fazer isso, não aguento mais, quero ir embora daqui, tomara que acabe logo o horário do expediente para eu ir embora. Se você ficar pensando assim, todo o teu corpo, ele responde. Porque o nosso cérebro, ele é totalmente interligado com o nosso corpo. Então, se a gente começa a mandar uma mensagem para o nosso cérebro que aquele outro trabalho é muito chato, é um martírio da minha vida, eu não queria ir para lá, o teu corpo vai responder. Aí você vai sentir cansaço, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir dor nas costas, você vai sentir tudo. Por quê? Porque você está mandando uma mensagem para o teu cérebro. O que você vai fazer para mostrar para o teu cérebro? Você vai falar assim para ele: olha, esse emprego aqui, por mais que seja chato, por mais que o chefe seja chato, por mais que eu não gosto muito, nesse momento ele está me ajudando, patrocinando o meu novo objetivo. Por quê? É dali que vai vir o dinheiro para você pagar suas contas, para você pagar teu curso, para você conseguir manter, né, não ficar com a corda no pescoço. Eu falo que às vezes a pessoa quer largar tudo de repente, e para algumas pessoas dá certo largar tudo, mas para outras não, porque tem gente que quando fica lá, ó, com a corda no pescoço, não consegue produzir. Então é melhor ter aquela segurança de que você ainda tem aquele trabalho por um tempo, até você se sentir seguro para mudar de trabalho. Comigo foi assim. Eu precisei de 6 meses entre começar o meu primeiro curso até eu realmente decidir que eu ia vender a minha empresa para poder trabalhar exclusivamente como educadora e coach financeira. Aí depois sim, eu vendi a minha empresa e aí eu comecei a me dedicar exclusivamente aos meus atendimentos. Mas eu precisei de um tempo. Para mim foi 6 meses. Para outras pessoas pode ser mais tempo.
Outra coisa importante, colocar prazo para mudança. A gente precisa colocar uma meta. Agora, uma meta realista. Tem gente que coloca a meta assim, eu vou mudar de carreira daqui a 2 meses. Às vezes você consegue? Consegue, porque talvez você tenha uma reserva, talvez você já não esteja dependendo tanto daquele trabalho. Mas tem pessoas que não podem mudar de uma hora para outra. Entendeu? Então você vai ter que conciliar isso, não tem jeito, mas coloca uma data, porque aí quando você coloca aquela data, você se sente mais tranquilo. Você não fica naquilo assim, sabe, Aline? Meu Deus, que trabalho chato, vou ter que ficar aqui minha vida inteira. Não, você pensa assim, nossa, esse trabalho está patrocinando o meu novo objetivo e eu vou ficar aqui 6 meses, vou ficar aqui 8 meses, vou ficar aqui 1 ano, não sei. Mas a gente fica mais tranquilo quando a gente põe uma data. Porque o momento de transição, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente tem que abrir mão de um conforto, a gente tem que abrir mão, às vezes, de 2 carros, às vezes tem que abrir mão de comer num restaurante. Mas é por um período, não é para sempre. Não é que eu vou fazer isso a vida toda. Não, é um período. E super indico que você faça isso para aumentar a tua reserva. Enquanto você está no seu trabalho, se você reduz o teu custo de vida, você aumenta o teu potencial de fazer uma reserva financeira para fazer a transição de carreira. Por quê? Ao mesmo tempo que você vai fazer uma mudança de carreira já faturando, você sabe que não é estável. Pode ter um mês que você vai faturar mais, pode ter outro mês que você vai faturar menos. Então, quando você tem um negócio próprio, você precisa de uma reserva financeira um pouco maior. Então, coloca prazo para sua mudança de carreira, mas um prazo realista, tá? Vamos lá para a próxima dica. Definir tempo para as tarefas da nova carreira. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir nada. E muita gente acaba se atropelando nessa história toda. Você começa a querer estudar, atender, fazer, trabalhar, cuidar de filho, blá, 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 e aí você não consegue fazer nada. Como que você vai fazer isso? Escolhe o tempo que você vai estudar, o tempo que você vai atender, o tempo que você vai fazer networking, porque tudo isso é importante. Mas se você não separar tempo, você vai ficar com a sensação de que você não tem tempo para fazer nada. Você começa a fazer uma coisa e tem que fazer a outra, tem que fazer aquela outra, você fica com a impressão que você não consegue fazer nada. Então é você conseguir dividir esse tempo. Coloca lá o tempo que você vai estudar. Aline, mas eu não consigo estudar esse tempo todo porque eu tenho um filho pequeno. Não tem problema. Se você não consegue estudar 3 horas por dia, coloca meia hora por dia. Estuda enquanto está lavando louça. Pega lá, o eFink, por exemplo. Você tem um app que é o Sparkle, né? Que você consegue assistir as aulas pelo celular. Então, coloca lá o Sparkle, tá lavando louça, coloca o fone e começa a colocar as aulas para poder assistir. Às vezes você não consegue assistir a aula ao vivo porque tá com criança em casa, à noite, não tá tendo tempo. Depois você vai lá no dia seguinte, coloca a aula ao vivo, põe o fone e vai estudando. Começa a pensar de que você vai ter que ter tempo para fazer cada coisa. Não fica pensando que vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão a sensação de ansiedade é maior. Então define tempo, de tal a tal hora eu estudo, dia de sábado eu vou atender na parte da manhã, dia tal eu vou fazer tal coisa. E aí você começa a definir horários para cada coisa que você tem que fazer. O que eu vou dar aqui que é outra dica? Você precisa definir tempo para o que não pode faltar. Porque, gente, às vezes a gente esquece de colocar tempo para coisas que não podem faltar, e aí depois vocês chegam assim e falam assim, Aline, tive que parar o curso porque eu estava com problema com tal coisa. Quando isso acontece, é porque você esqueceu de colocar tempo para coisas que não podem faltar. O horário da tua família. Se você tem filho pequeno, você já sabe que você tem que dar atenção para esse teu filho pequeno. Não tem como você ignorar, não, agora eu só vou estudar, não vou ter como mais conversar com meu filho, não vou ter mais como brincar com meu filho, só vou estudar. Não vai funcionar, gente. Vai dar ruim, como o pessoal diz aqui no Rio de Janeiro. Então, define lá o tempo. Olha, de 1 às 2 eu vou dar atenção para o meu filho, vou sentar, vou ler um livro para ele. Ou à noite, 7 horas da noite, eu vou ler um livro para o meu filho, eu vou conversar, eu vou jogar uma partida de videogame com ele. Às vezes a gente acha que isso é bobagem. Isso não é bobagem. Isso é você cuidar de coisas que são importantes. Até para que você possa ter apoio da tua família para continuar estudando. Porque se você chega para tua família e fala assim, olha, eu agora vou estudar um curso novo, quero mudar de carreira,
não vou ter tempo mais para brincar com as crianças, não vou ter tempo para lavar a louça, não vou ter tempo para falar com você, vou só estudar. Aí sabe o que vai acontecer? Vai desequilibrar os pratos. Aí daqui a pouco a tua esposa não tá mais te apoiando. Por quê? Porque ela vai falar, ó, perdi tudo, agora é só curso, agora é só atendimento. Então você tem que definir esse horário também. E aí vai lá, mesmo que às vezes vai ser menos tempo, né? Olha, eu tô com pouco tempo agora para poder brincar com as crianças, mas eu já defini que meia hora por dia eu fico com eles. Então, define. Tem filho pequeno que joga videogame, coloca lá, marca com seu filho. Filho, olha só, o seguinte, de tal a tal hora eu vou jogar uma partida de videogame com você. E aí, gente, tem que ter hora para começar e hora para parar, né? Definiu que é meia hora. Vai lá, joga e para. Tem filho muito pequenininho que precisa de atenção, de brincadeira, senta lá e fala, olha, de tal a tal hora eu fico aqui com o bebê, fala para tua esposa, né? Eu fico com o bebê de tal a tal hora, que aí você consegue tomar seu banho tranquila, conversar com suas amigas, deitar um pouquinho. Gente, porque eu tenho filhos, eu sei que não é fácil para mulher, não é. E aí, às vezes, vocês ficam numa maior discussão, porque um não está apoiando o outro, está achando que o melhor agora é eu me dedicar totalmente para o trabalho. Ok, mas você tem que colocar tempo para o que não pode faltar. Então, começa a pensar nisso. Define horário. Definir horário salva casamento, salva a vida. Outra coisa que você tem que definir horário é para cuidar da tua saúde. Tem gente que começa a fazer transição de carreira, fica tão louco que nem água bebe. Aí daqui a pouco fala assim, meu Deus, eu não estou conseguindo mais me concentrar. Não estou conseguindo mais estudar, não estou conseguindo entender nada. Sabe o que está faltando? Hidratação. Você sabia que o nosso cérebro, quando você está pensando, quando você está estudando, quando você está atendendo, ele consome muito mais energia e que a água hidrata o teu cérebro? Então, se você ignorar esse pequenininho detalhe, daqui a pouco você não consegue mais. Daqui a pouco você não faz transição de carreira. Gente, não dá. Não dá para você falar assim, vou fazer uma transição de carreira e vou parar de almoçar. Não vai conseguir, não vai dar certo. O teu corpo vai começar a sentir. E aí você vai chegar numa hora que você vai falar, putz, não deu para mim. Eu não consegui conciliar. E não conseguiu conciliar porque você não colocou tempo porque é importante. Então, se você, na hora do almoço, você vai estudar, ok. Coloca lá o prato e bota o vídeo, deixa a live acontecendo e vai comendo. Então, pensa que conciliar duas carreiras não é só sobre faturar mais dinheiro, é sobre você conseguir equilibrar a tua vida para conseguir não ser pesado demais e você desistir de tudo. Então começa a pensar isso. Muitas pessoas chegam ao esgotamento porque não conseguem equilibrar. Então a gente tem que equilibrar. É super possível. É super possível. Você não precisa ficar 6 horas estudando por dia. Se você estudar 30 minutos, 1 hora por dia, você vai conseguir. Se você otimizar o teu tempo para conseguir dar atenção para o teu filho, dar atenção para a tua família, você vai conseguir o apoio da tua família. Se você conseguir cuidar da tua saúde, beber água, se alimentar bem, ter um tempinho para poder parar e respirar, você vai ter energia mental para você conseguir estudar. Se você está fazendo transição de carreira, está começando como educador financeiro, mas ainda está no seu antigo emprego, o que você vai fazer? Você vai definir metas para as duas carreiras. Não só para a nova, mas para a antiga também, para você não deixar o prato cair. Segunda coisa, você vai olhar para aquela tua antiga carreira, que ainda é o atual, né? Se você está em transição, e você vai escrever bem claro isso para você. O meu emprego atual está patrocinando o meu sonho. O meu emprego atual está me permitindo fazer curso, estudar, manter a minha vida para eu conseguir minha nova carreira. Terceira coisa, você vai colocar prazo para mudança de carreira. Coloca prazo. Se precisar ajustar esse prazo depois, você ajusta, tá? Mas coloca um prazo agora. Quarta coisa que você vai fazer, você vai definir tempo para as tarefas da nova carreira. Qual o horário que você vai estudar? Qual o horário que você vai atender? Qual o horário que você vai fazer networking? Quinto, você vai definir tempo para o que não pode faltar. Não tem nada a ver com a tua carreira, mas não pode faltar. A tua família, a tua saúde, aquela tarefa do trabalho que você tem que fazer. Você vai ter que definir tempo. Porque se você não definir tempo para isso, a vida vai te atropelar. E quando você vê, tá tudo saindo do teu controle, os pratinhos estão caindo e você não consegue mais fazer, certo? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer uma transição de carreira mais equilibrada, mais saudável, sem tanto estresse e mais rápida. Acredita em mim.